Oi pessoal, eu sou o Dr. Felipe Valente, médico de família na região de Curitiba. Meu CRM no Paraná é 28946, meu RQ é 22235 e esse aqui é mais um Doutor Informação. A gente vai falar hoje sobre um tema que foi solicitado no nosso canal, indicado por um dos nossos seguidores, que é sobre tatuagens e como que elas afetam o nosso corpo e se elas afetam ou não principalmente a nossa imunidade. Então assim, primeiro, né, tem gente que pensaria, tatuagem melhora a imunidade, né? Pode dar, afinal de contas você está dando um estímulo para o teu organismo pode receber isso e produzir mais anticorpos e no fim das contas fazer uma defesa maior. Outras pessoas vão falar, não, mas é justamente uma agressão, é um machucado no teu corpo, né? É uma cicatriz, tem um processo de cicatrização na tatuagem, então é importante você levar em conta que isso pode fazer mal no fim das contas, né? Quem que tá certo? Então, como eu sempre gosto de dar a resposta logo no começo do vídeo, na verdade não tem dados suficientes para nenhum dos dois lados, desde que sejam seguidos os cuidados na realização de uma tatuagem, tá? Então vamos lá, o que a gente tem hoje em dia, né, num estudo um pouco mais assim robusto, um pouco melhor feito pelo seu método em si, é um estudo que a gente tem de 2019, tá? Mas com um número pequeno de pessoas, e o tipo de pessoas que eles conseguiram reunir também é uma porcentagem pequena da população, eles não conseguiram pegar todo tipo de etnias diferentes, de hábitos diários diferentes, então tem uma certa limitação nisso. Mas o que é interessante desse estudo é que ele sugeriu que sim, as tatuagens podem ter um aumento da tua defesa no período depois que você faz a tatuagem, tá? Mas como assim? Como é que funciona? Então o que eles fizeram de medida foi usar a medida de IgA, que é um dos anticorpos que a gente tem no nosso organismo, que auxilia, por exemplo, para proteger a gente contra gripe, contra resfriado, contra infecções virais de vias aéreas. Pode proteger contra o corona? Gente, até poderia, mas vocês já vão ver que tem muito poréns por aí, tem que ir com muita calma, não quer dizer que você fazer uma tatuagem você vai estar mais protegido, tá? Mas eles fizeram essas medidas e eles viram que, de modo geral, depois das sessões de tatuagem, as pessoas tinham um pouquinho de aumento desse IgA e, teoricamente, elas vão estar um pouco mais protegidas, tá? Isso era mais significativo nas pessoas que já tinham feito várias tatuagens, estavam fazendo novas, porque eles acreditam que nas primeiras tatuagens a pessoa pode estar com tanto estresse, tão preocupada, que aumenta muito o cortisol, né, os nossos hormônios, nossos corticoides naturais, né? E isso faria com que a gente, na verdade, diminuísse um pouco a nossa imunidade, diminuísse essa reação positiva que podia ter com a tatuagem. Aí, para quem já fez algumas tatuagens, já está mais acostumado e se estressa menos no processo, isso começa a ter menos corticoide e começa a ter um pouco mais esse estímulo de produção de IgA, o corpo reage um pouquinho mais, tá? E principalmente se a sessão de tatuagem era mais demorada ou era uma tatuagem mais extensa. Então, pessoas que, nesse estudo, fizeram tatuagens mais vezes e tatuagens maiores, tinham um pouco desse aumento um dos fatores que ajuda a gente a se defender contra infecções, tá? Então esse foi um estudo, mas é limitado, então teria esse lado que parece interessante, mas é significativo pra gente dizer, não, vai ajudar, isso é um caminho bom pra gente aumentar a nossa defesa? Infelizmente não, pessoal. Porque assim, pra você ter ideia, já foi medido esse aumento de IgA também em vários outros casos. Por exemplo, atividade física já faz com que aumente o IgA, e também identificaram, pegando assim outras situações bem específicas, em cantores de coral, pessoas que cantam em coral acabam produzindo mais IgA também, tá? Não foi atrás exatamente como que é esse processo, mas é uma das referências, inclusive, nesse estudo da tatuagem que ele fala, nós sabemos que tem outras causas que aumentam o IgA. E os próprios autores comentam, gente, isso é só um fator que poderia ajudar, mas ele não repõe, ele não fica no lugar de outros fatores. Então, quer dizer, não dá pra você ficar maltratando o teu corpo, fumando, comendo mal, não fazendo exercício, e achando que a tatuagem vai aumentar a tua defesa. Também não é isso, você precisa de todos os outros cuidados junto para poder ter um pouco de melhora, tá? Agora, o principal é que a gente não teve nenhuma ligação de estudo grande dizendo que, tipo, não, você faz uma tatuagem e baixa a tua imunidade, vai afetar o teu corpo, vai fazer mal para tuas defesas. No princípio, não tem dado nenhum com relação a isso. Inclusive, tem estudos que foram tentar buscar relação com melanoma, por exemplo, se você ia ter mais câncer de pele no lugar onde você fez a tatuagem, e eles não encontraram essa relação. Eles falaram, tudo que a gente fez da avaliação aqui não sugere que ter uma tatuagem aumente mais a incidência de melanoma ou não, tá? Então esse era o começo, esse era o principal, assim, a base inicial de, afeta a tua imunidade? De modo geral, não, tá? É uma coisa que é praticamente insignificante, pelo menos com os dados que nós temos até aqui. Se no futuro nós tivermos
mais estudos mais completos com relação a isso, talvez esses dados mudem, mas por enquanto é isso que a gente tem como verdade. E aí vamos falar um outro ponto, né? Porque não é só essa questão de aumentar a imunidade, diminuir a imunidade que é importante na hora que você faz uma tatuagem. Primeiro, às vezes as pessoas, nossa, mas afeta tanto assim, né? É só uma tatuagem, só uma coisinha que fica na pele ali. Gente, pra vocês terem ideia, tem cirurgiões que já foram lidar e mexer e fazer cirurgia de retirada de linfonodos, são as ínguas que o pessoal chama, e encontrou a tinta da tatuagem lá nos linfonodos. Então, quer dizer, o processo do nosso corpo de cicatrizar, de lidar e de gerenciar a agressão que a tatuagem faz no corpo, afeta até mesmo os nossos linfonodos. Então, assim, é um pouquinho mais sistêmico do que simplesmente só uma coisinha na pele, tá? E a outra coisa importante, que daí indiretamente mexe nessa questão da imunidade, é justamente a questão de infecção em tatuagem. Que hoje em dia, se você for fazer num estúdio correto, com todas as medidas de segurança, que usa tinta adequada, usa todos os materiais bem esterilizados, isso praticamente sumiu do mapa, isso não existe, é muito difícil de acontecer. Agora, todas aquelas que são feitas em condições precárias ou sem os cuidados ideais, sim, aí é um pouquinho mais comum de você ter infecções e você ter mais complicações, tá? E são várias coisas que podem acontecer no teu corpo com tatuagem, que não só tem a ver diretamente com a imunidade. Então, por exemplo, a cicatrização de uma tatuagem pode variar muito. Em média, ela leva de 2 a 4 semanas para a maioria das tatuagens usuais, mas tatuagens maiores podem levar até 6 meses, tá? Para você ter uma ideia. É uma cicatrização completa, né, do processo. E alterações do processo de cicatrização podem acontecer até anos depois da tatuagem ter sido feita. Então, por exemplo, queloides, que é quando faz uma cicatriz bem grande e irregular em qualquer local do corpo que tenha um machucado, inclusive na tatuagem, ela pode acontecer justamente depois de uma tatuagem. Mesmo, já tive 2, 3 tatuagens, pode acontecer numa outra? Infelizmente pode. É incomum, tá? Mas pode acontecer. Mesma coisa com a cicatriz hipertrófica, que daí ela fica mais limitada no localzinho, exatamente como foi feito os traçados da tatuagem, mas ali começa a aumentar e começa a ficar uma massinha, uma bolinha de cicatriz maior, uma linha, né, uma área maior, porque o corpo cicatrizou crescendo ali aquela região. Isso que quer dizer a cicatriz hipertrófica, tá? Isso pode acontecer meses ou anos depois, tudo isso é real. Pessoas que têm doença autoimune podem ter complicações com tatuagem, então é bem importante que quem tem doença autoimune, principalmente a doença autoimune de pele, que esteja numa situação controlada, tá? Na hora de fazer a tatuagem. Então você ter, assim, todos os teus exames em dia, e se você for você tiver, por exemplo, psoríase, você tiver lesões de pele, que elas estejam mais controladas possível dentro do teu padrão, para daí você pensar em fazer uma tatuagem. Porque senão você pode ter criação de novas lesões, ou piora das suas reações, no local onde você fizer a tatuagem, tá? Então pode acontecer as duas coisas, deixando bem claro. No local onde você faz a tatuagem, de ali aparecerem lesões que normalmente estariam em outras regiões do corpo, ou o fato de ter feito a tatuagem faz o estímulo para o corpo inteiro reagir com problemas em outros locais, tá? Então é uma contraindicação absoluta? Não, é uma contraindicação parcial, uma coisa que é legal você ter sob controle antes de você fazer a tua tatuagem, tá? Outro ponto importante. E pessoas que, assim, tiveram alguma situação complicada cardiovascular, né? Se tiver pressão alta, se tiver diabetes, pode fazer tatuagem? De modo geral, pode, desde que esses fatores também estejam controlados. Se tiver com uma pressão totalmente descontrolada, ela pode subir mais na tua sessão de tatuagem e isso pode ser um problema. Mesma coisa o diabetes, se estiver descontrolado, você vai ter uma cicatrização pior e isso vai atrapalhar a tua recuperação da tua tatuagem. Mesma coisa com pacientes que têm alteração de coagulação no sangue, né? Hemofilias, doença de von Willebrand. Tudo tem que ser avaliado com um médico antes, porque existe um risco aumentado sim, mas não quer dizer que seja uma contraindicação absoluta. Não pode fazer de jeito nenhum, tá? Por outro lado, indo para casos mais extremos, você teve um AVC agora recente, você teve um infarto recente, não é hora de fazer tatuagem, porque esse estresse no teu organismo pode piorar a tua condição, tá? Agora aqui eu quero deixar claro que eu tô falando tudo isso no âmbito geral, tá? E que é possível que aconteça, mas não quer dizer que isso seja a regra, isso é a exceção. A maioria das pessoas hoje em dia faz tatuagens e não tem problemas significativos, tá? Não acontece essas complicações de ter depois queloide, de ter cicatriz hipertrófica, a grande maioria das pessoas não tem isso, tá? E inclusive os estudos discutem sobre, e se vale a pena
eu pegar um pedacinho só no meu corpo, uma área mais isolada, assim, ou que não seja muito visível, e fazer uma pequena tatuagem ali para ver se eu vou ter reação. Será que isso vale a pena ou não? Isso tá bem discutível. Por quê? Porque tem algumas situações que você tem uma reação rápida, em poucos dias ou meses, você já percebe, ah não, eu tive uma reação ou piorou, putz, não vou poder fazer a tatuagem que eu queria porque eu fiz esse teste e foi ruim. Mas, pelo fato de poder levar anos para dar alguma reação, tem outros autores que defendem que, tipo, não vai valer a pena, não vai te dar uma resposta significativa você fazer aquela pequena área, porque daí você vai achar que não vai ter problema e depois pode acabar tendo de qualquer forma. Então, isso não acaba sendo um teste confiável. Então, se discute muito, ainda não está bem estabelecido se isso vale a pena ou não. É algo que é interessante você conversar com o teu tatuador e conversar com o teu médico para ver as vantagens e desvantagens em fazer um teste desses, tá? Outra questão que a gente acaba vendo também. Se eu fizer uma tatuagem e se eu ficar mexendo, tem problema? Isso pode realmente aumentar a chance de infecção? Se eu for tomar banho no mar, tudo? Sim, isso pode ter problema, tá? Eu vou fazer depois um vídeo com bastante detalhes com relação a isso, sobre os cuidados que você tem que ter depois de fazer uma tatuagem, tá? Então não é besteira, não é assim, só um detalhezinho, pode te afetar sim. Então, de modo geral, se você seguir todos os cuidados com relação a fazer uma tatuagem, normalmente você não vai ter problema. Por outro lado, se você realmente achar que é uma coisa simples, que não tem nenhuma chance de dar problema, aí você está entrando num raciocínio bem perigoso, bem complicado, porque você vai poder estar se expondo a realmente outras complicações que a gente não gostaria que você se expusesse. E tem alguma mudança com relação ao local onde você faz a tatuagem no teu corpo? Qual parte do corpo você tatua? Tem, isso também dá diferença. Principalmente com relação a nevos. Sabe aquelas verruguinhas que tem pelinho, aquelas verrugas mais escuras ou manchinhas mais escuras, pintas de beleza? Isso normalmente é interessante que você não tatue sobre esse tipo de formação, principalmente se elas forem elevadas, tá? Porque isso pode causar várias mudanças na região, pode dificultar diagnósticos de mudanças depois pra frente, então é uma das coisas que realmente se recomenda evitar tatuar nessas regiões. No resto, com relação ao local do corpo, normalmente vai mudar muito a tua dor e a dificuldade de cuidado, de limpeza que você vai ter depois de fazer a tatuagem, mas não costuma mudar muito significativamente o risco de infecção, o risco de complicação com relação ao local. Apenas nessas questões de nevos e de alterações de pele, mesmo especificamente, que é legal evitar. Também vamos lembrar aqui que é importante você não fazer a tatuagem se você estiver com algum processo infeccioso maior. Você tá com gripe, você tá com risco de ter o coronavírus, tá com Covid. Se você tá com sinusite atacada, pneumonia, você não vai fazer tatuagem. Isso é meio óbvio que, né, a gente não vai querer expor as pessoas e não vai querer agredir o teu organismo no momento que ele tá se recuperando ainda, tá? E aí um outro dado, se você tem medo de ter reação com tatuagem, se você acha que talvez você já teve histórico de ter muita alergia, tudo, tem medo, tem alguma coisa que assim, que a cor da tatuagem muda, que tem um risco maior ou menor de ter reação? Tem, tá? A principal que costuma ter mais reação é a tinta vermelha, tá? Existem alguns outros tipos de tinta, que isso é uma coisa que varia bastante, muda bastante, dependendo da composição da tinta amarela, da tinta azul, também pode ter um pouquinho mais reação, mas assim, o que mais tem descrito nos estudos é tinta vermelha. Inclusive tem fotos de algumas tatuagens que toda a área preta, a área de outras cores está toda normalzinha, e a área vermelha que foi tatuada fica ali uma reaçãozinha maior em cima, uma casquinha começa a crescer, o paciente tem alergia, e acaba tendo que depois gerenciar isso e fazer um tratamento. Então, se você estiver com dúvida ou com medo, é uma informação a mais para você ter que é mais comum, apesar de sempre ser raro, que a tinta vermelha tenha um pouquinho mais de reação, cause um pouco mais de reação nos organismos. Então, para concluir, vamos deixar bem claro, de modo geral, não existem problemas significativos em fazer uma tatuagem ou não costuma ser comum ter problemas nem imediatos e nem a longo prazo, não costuma diminuir a tua imunidade, mas também não tem sinais significativos que vão aumentar a tua imunidade, que na verdade você poderia estar aumentando de outras maneiras. E também é importante lembrar que, apesar de todos esses dados que eu falei serem possíveis, eles são a exceção e não são a regra, tá? Às vezes a pessoa vai perguntar, inclusive, doutor, e você tem uma tatuagem? Eu tenho uma tatuagem aqui no meu braço, nunca tive problema, não tive reação nenhuma. Conheci algumas pessoas que tiveram reação, perto de todas as pessoas que eu atendo diariamente, muito poucas. Mas é algo que, como é uma alteração no teu organismo que é permanente, é interessante que você realmente pense com calma, converse com o teu médico, converse com o teu tatuador, escolha bem, inclusive, qual tipo de tatuagem, qual local, veja com bastante calma, porque é algo que é para te acompanhar a vida toda. Ficou claro, pessoal? Se tiver mais dúvidas, manda pra gente.
Lembra que você pode seguir a gente no Facebook, no YouTube, no Instagram. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Se você quiser, ative as notificações para sempre ser avisado quando tiver um vídeo novo, tá? E curta e compartilhe esse vídeo se você gostou. Repasse para as pessoas que acham que pode ser interessante ter essas informações. E eu vejo vocês na próxima, no Doutor Informação, porque conhecimento é o melhor remédio.